Olá, meu nome é Luciana Orange, eu sou nutricionista, docente da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do EcoaSUS PE. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a fome. A fome no contexto fisiológico. Então, nós vamos falar um pouco sobre como nós acessamos a nossa fome fisiológica que antecede o ato de comer. Muitas vezes, nós comemos sem prestar atenção nos nossos sinais internos de autorregulação. E o que significa isso? Muitas vezes nós comemos sem necessariamente estarmos com a fome fisiológica. Por quê? Porque existem outras coisas que influenciam a nossa fome ou a nossa vontade de comer. Antes de iniciarmos uma alimentação, é importante mantermos a conexão com esses sinais internos. Será que realmente estamos com fome? Será que o nosso estômago pede alimento? O quanto o nosso estômago está preenchido? Se a gente for colocar numa escala de 0 a 10, numa escala que nós chamamos de escala de fome, nós podemos classificar o 0 como nenhuma fome e o 10 com muita fome, ou totalmente com fome. Então, para acessarmos esses sinais internos de autorregulação, é muito importante que nós mantenhamos a conexão com o nosso corpo. Antes de uma grande refeição, é importante que nós observemos essa escala. O quanto de fome eu estou? O quanto meu corpo está precisando do alimento? Bem, além de identificar a intensidade da nossa fome antes de comer, é importante também conhecer outras fomes que podem influenciar a ingestão dos alimentos. Vocês conhecem os 9 tipos de fome? Vamos falar um pouco sobre elas? Então, para conversarmos um pouco sobre os 9 tipos de fome, vamos fazer uma prática de Mindful Eating, que é a prática da uva passa, mas para abordar os 9 tipos de fome. Esse alimento, nós vamos fazer de conta que nunca vimos, não o conhecemos. Então, a primeira fome que nós vamos trabalhar é a fome dos olhos. Então, vamos olhar para esse alimento como se fosse algo desconhecido. Observá-lo com atenção, a sua textura, a sua cor, a sua aparência, o seu brilho, se ele é translúcido, se ele não é translúcido, é opaco, as suas formas, se ele tem reentranhas, enfim. E vamos pensar o quão de fome nós identificamos, dentro daquela escala de fome que nós trabalhamos anteriormente, o quão de fome, quando eu olho para esse alimento, ele me desperta. Uma escala de 0 a 10, quão de fome você sente ao olhar esse alimento? Então agora nós vamos trabalhar a fome tátil. Vamos pegar esse alimento entre os dedos, mexer nele, apertar, observar a sua textura, se ele é áspero, se ele é macio. E também, como fizemos anteriormente, nós vamos observar o quão esse contato com esse alimento, podemos fechar um pouco os olhos, o quão esse contato táctil com esse alimento nos motiva a consumi-lo, a colocá-lo, a ingeri-lo, colocá-lo na nossa boca. Se esse tato, se essa textura do alimento nos desperta a consumi-lo ou não, se traz alguma sensação, alguma emoção, algum sentimento, se é pegajoso, se é macio. E também, numa escala de 0 a 10, vamos pensar pelo tato se nós temos ou não vontade de consumir esse alimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre a fome do ouvido. Você já percebeu que ao ingerir ou aproximar o alimento de você escuta esse alimento, ele provoca ruídos? Vamos aproximar esse alimento à nossa orelha, apertando ele levemente e observando os ruídos, os barulhos que vêm ao apertar esse alimento. Que tipo de barulho, de ruído você escuta? Macio, crocante,
úmido. Esses ruídos despertam a sua fome? Você sente vontade de ingerir esse alimento? Numa escala de 0 a 10, classifique a sua fome a partir dos ruídos que esse alimento promove. Agora nós vamos trabalhar a fome do nariz. Aproxime esse alimento no seu nariz, observando seus odores. O que é que você consegue pensar quando sente, né, esse cheiro, esse odor do alimento? É um odor doce? É um odor que traz alguma memória? Lembra algum momento da sua vida? Vamos trocando de narinas, observando o que é que o cheiro desse alimento nos remete e o quão esse cheiro pode influenciar nessa escala de fome, considerando de 0 a 10. Você sente vontade de consumir esse alimento ao perceber o seu odor? Agora nós vamos falar sobre a fome da boca. Coloque esse alimento na sua boca, sobre a sua língua, sem mastigá-lo inicialmente, observando a sua textura, como ele se comporta dentro da sua boca. Se ao colocar na boca você saliva ou se ele não causa repugnância, o que é que esse alimento traz de sensação e de emoção ao consumi-lo. Observando a sua textura, sem morder ainda esse alimento. Que sabores você percebe ao colocar esse alimento na boca? Doce, azedo, salgado, neutro. Agora você vai dar uma pequena mordida nesse alimento e perceber novos sabores. Quais são os sabores que ficam mais intensos ao morder esse alimento? E agora, aos poucos, você vai mordendo esse alimento e observando o movimento da sua boca, da sua língua, o contato desse alimento com seus dentes, qual movimento a sua língua faz dentro da sua boca para mastigar esse alimento. Os sabores vão ficando mais intensos, mais leves, a textura vai sofrendo alguma alteração. E agora você vai prestar atenção nessa deglutição desse alimento. Se depois de você engolir esse alimento, você percebe sabores ainda, resquícios de sabores dentro da sua boca. Se existem áreas onde você percebe mais o sabor desse alimento e o quão a presença desse alimento na sua boca despertou a vontade de consumi-lo. Numa escala novamente de 0 a 10, como você agora percebe essa vontade de comer, essa fome da boca. Agora nós vamos falar sobre a fome do estômago. Você percebe a fome do seu estômago? Agora nós sabemos que o alimento que nós colocamos na nossa boca foi uma uva passa. Você reconheceu esse alimento, o sabor desse alimento? Quando esse alimento foi descendo pelo seu trato digestório, pelo seu esôfago, chegou ao seu estômago, como ele se comportou? Você sentiu mais vontade de consumir mais esse alimento ou menos? Você ficou satisfeito? Numa escala de 0 a 10, quanto você iria ingerir mais desse alimento? Quanto você teve vontade de ingerir mais esse alimento? Agora nós vamos falar sobre a fome celular. Essa fome, ela é bem peculiar. Vamos tentar pensar, podemos até fechar os olhos e prestar atenção em que sensações, ao ingerir essa uva passa, o seu corpo sente. Como é que seu corpo se percebe? Você sente esse alimento sendo absorvido, chegando no seu corpo, chegando nas suas células? Que tipo de sensação você sente por ter consumido esse alimento? O seu corpo, as suas células pedem mais desse alimento? Agora nós vamos falar sobre a fome da mente.
Ao ingerir essa uva passa, como a sua mente percebe esse alimento? Que tipo de pensamentos você tem em relação a esse alimento? O que é que você sabe sobre esse alimento? Ele é pobre em açúcares, rico em açúcares? Ele tem algum nutriente específico que você acha que deve consumi-lo ou que você acha que não deveria ter consumido? O que é que sua mente lhe diz? Que você deve consumir muito desse alimento? Ou que você deve consumir pouco desse alimento? Que você gosta desse alimento? Que você não gosta desse alimento? Essa é a fome da mente. A partir desses conceitos, você consumiria mais esse alimento ou não? Uma escala de 0 a 10, que tipo de fome você sente ao pensar nesses conceitos que sua mente lhe traz? Agora nós vamos falar sobre a fome do coração. Essa fome diz muito das representatividades que o alimento tem. O que é que essa uva passa significa para você? Que tipo de memória afetiva ou não você tem em relação a esse alimento? O que é que ele lhe remete? Lhe remete à família, a lembranças, algum tipo de lembrança? Uma lembrança boa, uma lembrança ruim? Uma sensação confortável ou desconfortável? Pronto, agora vocês já conhecem os 9 tipos de fome. E qual a importância disso? É importante utilizar essa ferramenta, esses conhecimentos sobre os tipos de fome, também dentro dos serviços de saúde. Nós precisamos ensinar as pessoas a identificar tanto os sinais de fome, a intensidade da fome, e que outras fomes podem estar presentes antes de consumirmos um alimento. Reconhecer isso, reconectar-se com o nosso corpo, resgatar esse contato, nos faz identificar se realmente estamos ingerindo um alimento por uma fome fisiológica, que seria essa fome do estômago, pela necessidade de consumir o alimento, ou se outras fomes estão envolvidas, estão presentes, que podem estar desencadeando a vontade de comer. Então é importante que nós, como profissionais da saúde, repliquemos esse conhecimento para os nossos usuários.